Então, eu sou Mariana Negli, já estive comunicadora social, sou mãe, sou esposa, hoje estou fazendo a graduação em psicologia. A transpessoal foi uma virada de página na minha vida também. Eu atuo como terapeuta transpessoal em Santos e região. E vamos seguir aqui a programação. Eu vou trazer, então, convidar com muita alegria Denis, que já está aí com a gente, Denis Elias, instrutor de Mindfulness no protocolo Mindfulness Training International, né, formado pelo Life and Balance Institute, pós-graduado também, né, pela Lubrati, em transpessoal, tem a formação em terapia integrativa psicoenergética e traz um pouco desse olhar, né, da sua atuação da não dualidade, né? Ele é praticante de meditação e atualmente aprofundando aí os seus estudos em Zen, né? Na linhagem Sambo, me corrija se eu estiver errada, e ele vai falar um pouquinho mais aí sobre talvez os mestres e as escolas que ele está se aprofundando. Denis, é uma alegria ter você com a gente aqui também, viu? Trazendo um pouquinho sobre esse assunto. Obrigado, Mari. Obrigado, equipe Alubrati. Boa tarde a todo mundo. Queria começar dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui. Sempre fico muito feliz de estar no ambiente da Alubrati, de estar junto a essa turma, junto aos professores, monitores, por quem eu nutro tanto carinho. Estou vendo aqui tanta gente bacana, Vera, Meire, nome da Glorinha, Manuel, todos muito queridos. Eu adorei a apresentação que você fez de você, Mari, porque você disse que você está várias coisas e de que você é várias coisas. E eu queria rapidamente, seguindo o seu modelo, falar de mim nessa mesma linha, que eu estou trabalhando com comunicação empresarial de uma forma bem lúdica, bem baseada em pensamento visual, e também sou pai, e também sou uma pessoa que se separou, começou um novo relacionamento com uma outra pessoa que também tem filhos, eu também tenho que pagar contas, eu também pego trânsito, eu também tenho os meus momentos de estresse e desafios aí do dia a dia. E tenho uma banda de rock. Eu toco numa banda de rock que se apresenta em barzinhos em São Paulo. Por que eu estou fazendo esse início de conversa desse jeito? Para tirar qualquer noção de que eu sou uma pessoa isolada da vida, de que eu tenho uma vida monástica, de que eu pratico meditação e isso faz de mim uma pessoa assim sempre zen, como a gente diz, ainda mais o zen que eu estudo e pratico, né? Eu tenho meus momentos de ansiedade, de preocupação, de nervosismo, de irritação. Ou seja, já começo dizendo que esta visão, assim como a AIT, são visões integradas à vida cotidiana, à nossa vida normal. Ninguém precisa fazer uma grande transformação radical na vida, de abandonar a vida, abandonar tudo, apesar de que, no meu ponto de vista, as duas propostas da meditação e da AIT, as duas são revolucionárias. As duas são antissistema, mas de uma forma bem elegante, bem silenciosa, por dentro do sistema, o que eu acho que é muito legal. Então, eu queria conversar com vocês aqui um pouquinho hoje sobre a união desses dessas duas metodologias na minha vida, que foram dois momentos muito importantes, começando com a AIT e depois indo para a meditação, mais especificamente o mindfulness. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu ver. Só me avisem, por favor. Só sinalizem para mim, por favor, se está vendo. Beleza. Então tá bom. E Mari, você, por favor, sinaliza para mim o tempo. Eu só fiquei meio perdido agora aqui até quando que eu tenho para falar. Aí você me avisa. Muito bem, eu queria começar só reforçando que essa pós foi um momento de virada muito importante na minha vida.
Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de autoconhecimento, espiritualidade, sempre busquei isso. E sempre tive exatamente essa visão que eu falei para vocês, que eu não gostaria que vocês tivessem, de que quem fosse alguém que pratica essas coisas, fosse uma pessoa meio esquisitona, fosse uma pessoa muito, como a gente brinca, muito abraça árvore, muito diferente do modelo padrão que a gente conhece, eu precisasse fazer uma revolução muito grande na vida. E eu fiquei, assim, extremamente impressionado e comovido na primeira aula da Transpessoal, quando eu vejo na tela aparecendo Swami Yogananda, Ramakrishna, Vivekananda, Osho, todos os caras, Alan Watts, todos os caras que eu gosto, todos os caras que eu sempre admirei e segui, e falei, o quê? Como assim? Esses caras estão sendo citados aqui num ambiente acadêmico, e todas as outras referências que vieram depois, e me acrescentaram pra caramba, né, das visões mais transversais, mais transpessoais, pelo olhar da psicologia. Então, foram momentos muito, muito importantes para mim. Eu trouxe algumas imagens aqui só porque são imagens que me trazem um quentinho no coração, assim, de como foi gostoso, além de tudo, além de todo o conhecimento, além de todo o aprendizado, o acolhimento, o afeto que perpassa por toda essa jornada que a gente faz na Alubrate. Então, eu trouxe aqui uma imagem que é a síntese da AIT, porque eu vou ousadamente aqui partir do princípio de que a gente já passou e perpassou por esse assunto muitas vezes hoje aqui, então eu não vou me aprofundar nesse momento nos conceitos da AIT, mas reforço aqui que todos eles são muito, muito importantes, foram muito importantes na minha jornada, e eu acho que, em termos de ferramenta, eles são muito potentes, principalmente as 7 etapas. As 7 etapas são uma coisa que, depois que eu entendi mesmo as 7 etapas e internalizei isso transformou muito o meu jeito de ver as coisas, de criar outras soluções, de criar metodologias, de aplicar nos meus processos internos, nos meus acompanhamentos terapêuticos e até no meu trabalho profissional. É um mapa que traz uma clareza muito grande sobre o que acontece na nossa vida, que depois foi uma coisa que também no mindfulness, na meditação, eu fui percebendo. Então, eu vou passar mais rapidinho por isso aqui, sem que essa velocidade signifique um grau de importância menor. É porque eu queria falar ainda muitas coisas para vocês. Então, mindfulness, meditação, não dualidade, zen. Essa é uma jornada que veio desde sempre, e eu acho que foi uma coisa que também depois da transpessoal, quando eu fui entender um pouco melhor o conceito de unidade, que foi uma coisa engraçada. Eu já tinha me formado, já tinha entregado meu trabalho, meu TCC, já estava tudo certo. E uns tempos depois eu estava lendo um livro e me caiu uma ficha assim sobre a questão da unidade. E eu liguei para o Manuel. Eu falei, Manuel, me fala uma coisa aqui. Eu estava lendo aqui umas coisas e pensei, puxa vida, né? Toda a psicologia tradicional, mais antiga, ela parte do princípio dos dilemas do ego. Como será que seria uma psicologia que levasse em conta justamente esses aspectos mais transcendentais nossos? E, de repente, tomei um susto e falei, caraca, mas é a transpessoal. A transpessoal já faz isso, principalmente nessa questão da unidade, de entender a gente como algo que está para além do eu individual, da narrativa do ego, né? Do eu que a gente tanto acredita ser, esse euzinho aqui separado, né? E o Manuel falou assim: é exatamente isso. Que bom que você. Foi um pouco tardia essa percepção aí, mas que bom que você percebeu. Mas então foi uma coisa, perceber isso foi uma coisa que me jogou ainda mais para dentro do caminho da meditação,
e da não dualidade em busca de vivenciar justamente essa unidade. E encontrei no Mindfulness um caminho um pouco mais acessível, porque quando a gente começa a aprofundar nessas questões de meditação, tem muita influência dos povos orientais, tem muita coisa que chega para a gente aqui no Ocidente distorcida, modificada, incompleta, tal, e fica muito difícil de falar sobre essas coisas. Começa a ficar muito cifrado, você precisa ter muito estudar os textos mais originais lá, é muito cifrado. E o Mindfulness, ele simplificou muito. Então, eu queria trazer para vocês rapidamente aqui que o Mindfulness, quando a gente fala Mindfulness, a primeira coisa que normalmente a gente associa é o nome do Jon Kabat-Zinn, que é um psicólogo que na década de 70 ele era praticante de meditação, de Zen, estudante do Vedanta, e ele, percebendo os benefícios que a meditação trazia para a vida dele, ele lá, dentro de um hospital em Massachusetts, ele resolveu criar um programa de redução do estresse baseado em atenção plena, que é o protocolo MBSR que ele criou. Então, quando a gente fala de mindfulness, normalmente a gente está pensando nisso, nesse protocolo, um protocolo de 8 semanas, tem toda uma metodologia, tal. Mas mindfulness é um nome complicado, porque ele faz referência com um termo de uma linguagem chamada Pali, que era a linguagem do Buda, a linguagem que o pessoal ali da região onde o Buda histórico, o Siddhartha, nasceu, é o Pali. E na metodologia toda, na tradição do Buda, tem essa palavra chamada Sati, que é uma palavra difícil de traduzir para o português. Porque ela faz referência justamente a algo que é pré-simbólico, é antes da linguagem, é um estado que é difícil de descrever. Porém, esse estado pode ser vivenciado, pode ser experienciado, e a gente pode tentar descrever esse estado se a gente fizer essa lembrança aqui de que as palavras são dedos apontando para a lua. Elas não são a lua. E às vezes a gente presta atenção só no dedo. O que eu quero dizer é, a gente não pode se contentar com a definição do que é sati, a gente tem que procurar vivenciar o que é sati. Assim como se eu falasse para alguém que nunca comeu um chocolate, eu descrever o que é um chocolate, essa pessoa nunca vai passar pela experiência de comer um chocolate só pela minha descrição. Sati pode ser mais ou menos explicado com um sentido de unificar, de reunir, também de relembrar, nesse sentido de unificar, relembrar, unificar pela lembrança. E é uma atenção nua, que também é um termo difícil de traduzir. Awareness, em inglês, as pessoas usam normalmente awareness, mas que é diferente de consciousness. Então, consciência, atenção, é um desafio. E sati é uma coisa tão importante que está em dois textos muito fundamentais do budismo, que são o Satipatthana Sutta, que é a tradução é essa aí, o estabelecimento da atenção plena no dia a dia. Esse texto é o fundamento do Vipassana, do estilo de meditação Vipassana que a gente conhece. Se você for ler lá o Satipatthana Sutta, tá explicadinho como que você faz a Vipassana. E do Anapanasati Sutta, que é onde o Buda explica pela primeira vez essa prática de meditação mais básica que a gente faz, que é presta atenção na respiração. É nesse texto. E veja que Sati está no título dos dois, né? Satipatthana e Anapanasati. Algumas definições um pouco... só para a gente diferenciar um pouco, que também quando a gente pensa mindfulness, a gente acaba pensando rapidamente naquela prática formal de meditação, sentadinho, olho fechado, corpo imóvel, uma postura toda especial. Mas mindfulness não é só isso. Mindfulness é esse estado que durante a prática formal a gente tem melhores condições de atingir esse estado, mas a proposta é que a gente procure viver esse estado em todos os momentos, ao longo do nosso dia.
Então, a definição do Jon Kabat-Zinn é que mindfulness é prestar atenção de uma forma específica. De que forma? Com propósito, no momento presente e sem julgamentos. A definição do Mindfulness Training International é que mindfulness é o processo de escolher desenvolver a calma, concentrando a consciência na experiência do momento presente, com clareza e equanimidade no corpo e na mente, interior e exteriormente. E na definição da Jan Chozen Beis, que é uma mestra budista, mindfulness é uma maneira simples e potente de levar o estado desperto que experimentamos em momentos de pico ocasionais, ou mais frequentemente durante a meditação, para nutrir e levar esse estado desperto para todos os aspectos das nossas vidas diárias. Então percebe que tem uma questão de continuidade aqui. Eu queria frisar esse ponto que, assim, não existe uma separação entre o meu dia, opa, agora é o meu momento de mindfulness, de meditação, fiz lá minha prática de meia hora, 15 minutos, volto para o meu dia, tudo acelera de novo, tudo, né? A proposta não é essa, a proposta é a gente estar em mindfulness. Então, mindfulness é um processo, é o processo da experiência direta da vida, não mediada por conceitos ou pensamentos. É uma observação sem julgamento, sem crítica, com um interesse nas coisas como elas se apresentam. É uma abertura para a vida. É uma consciência, essa consciência não conceitual, não simbólica. É um estado da gente colocar a nossa atenção, e aqui é importante diferenciar a atenção de pensamento, porque na maior parte das vezes, quando a gente diz que está meditando, na verdade a gente só está pensando de olho fechado, e a proposta não é essa. A proposta é deslocar a nossa atenção do fluxo de pensamento para essa consciência do aqui e agora, da existência, do eterno presente. É um processo de atenção que é não centrado no ego. As pessoas costumam descrever esse estado como um estado de experiência sem centro. A gente perde esse ponto de referência aqui, que parece que a gente está aqui atrás do olho, olhando o mundo, eu aqui, o mundo lá, né? É a consciência do existir. Simplesmente a consciência do existir. É também a consciência da impermanência. Quando a gente sai do nosso fluxo de pensamento, a gente começa a perceber que o que é estático é o nosso pensamento. São os nossos conceitos, são as nossas ideias, são as nossas formulações. Isso é estático. Mas a vida é um fluxo contínuo de mudança e impermanência. E a impermanência não é só uma coisa negativa. Ainda bem que tem impermanência, porque a impermanência é que permite que a gente mude, que a gente saia de uma situação que está menos confortável e vá para uma mais confortável. Então, o mindfulness procura uma experiência desperta da vida. É acordar. E, por fim, o mindfulness é um método de investigação. De investigação do quê? Da realidade e da nossa verdadeira natureza. Que vai além dessa identidade que a gente constrói socialmente, através das nossas experiências do dia a dia, da nossa cultura, que a gente acredita fielmente que a gente é. Bom, mas como desenvolver mindfulness, então? Eu não vou aprofundar muito aqui, mas quero dizer que existem... O protocolo padrão do mindfulness envolve esses 4 pontos aqui. As práticas formais, que são, sim, momentos de meditação, momentos de prática meditativa. Práticas informais, que vão ajudar a gente ao longo do nosso dia. Exercícios de mudança de hábito, porque isso quebra o padrão de repetição. E também tem uma parte de estudo e contemplação. Tudo isso para finalmente a gente chegar na relação entre mindfulness e AIT. Mari, tá tudo bem de tempo aí? Como estamos?
Eu te mandei aí uns 5 minutinhos, se você conseguir. Eu sei que é difícil, né, fazer tanto Ah, conteúdo bacana, mas vamos seguindo mais um pouquinho, dentro de um tá tempo bom. mais ou menos, tá bom? Vou tentar dar uma acelerada aqui, vamos ver. Então, as relações que eu, na minha prática, fui percebendo e fui estabelecendo entre mindfulness e AIT. Primeiro, o mindfulness ele estimula o desengajamento da atenção em relação à razão, estimulando uma melhor distribuição da atenção às emoções, sensações e intuições, ou seja, o REIS. Normalmente, a gente vive, e eu percebi isso muito no meu percurso na pós, o quanto eu estava desconectado do meu corpo, quanto eu estava desconectado das sensações, quanto eu estava desconectado da intuição. E quando a AIT traz essas funções psíquicas e tenta estabelecer essa equanimidade de valores entre elas, e estimular que a atenção da pessoa vá para essas 4 funções, é isso que a gente está fazendo quando a gente está praticando mindfulness, que é o que permite a gente resgatar a atenção que foi sequestrada pelo pensamento e começar a perceber que existem essas outras dimensões do nosso ser. Tão importante quanto o mindfulness envolve o corpo. Mindfulness é uma prática física, é físico, não é algo mental. Normalmente a gente pensa, a meditação é uma coisa meio, né, você deixa o corpo quietinho ali porque fica prestando atenção, né? Não, mindfulness, a meditação é uma prática física. Então envolve muito o corpo e aumenta muito a consciência do corpo. O mindfulness. E notem que eu fui colocando, né, nessa corzinha verdinha aqui os pontos que têm relação com a AIT. O mindfulness estimula os potenciais e os valores positivos do ser humano. Seja através do estudo ou através da própria prática, a gente começa a perceber que quando a gente para a corrida da nossa mente, a corrida do ritmo de vida, a gente começa a revelar dentro de nós esses valores, esses potenciais que sempre estiveram lá, já estão e sempre estiveram lá. Ele estimula a transcendência do ego e a percepção do sentido de unidade. A gente, nessas práticas, é como eu disse, a gente tem experiências sem centro, onde a relação sujeito-objeto se funde, se dissolve. E é uma sensação, uma experiência e de novo, não se prendam, as palavras estão só tentando apontar para uma experiência, mas elas não descrevem de fato a experiência. Mas essa fusão, ela é uma percepção como se não existisse mais este centro percebendo as coisas, mas a sensação de existência está em tudo. Então, é uma fusão, é essa a questão da unidade. O mindfulness proporciona uma jornada pela cartografia da consciência, em busca do nosso ser. Porque ele tenta jogar a gente lá na base, onde em alguns modelos falam que tem um vazio entendido como potencial de ser, potencial de tudo, né? Outras linhas dizem que é como se a gente se fundisse ao oceano, nós ondas tivéssemos a percepção de que, na verdade, o que a gente é oceano e não onda, ou não só onda, ou o oceano se manifestando como onda. É uma ferramenta potente para promover o reconhecimento e a desidentificação. Aqui falando das primeiras etapas, das 7 etapas, né? Quando a gente está com a atenção plena, nesse estado de mindfulness, é muito mais fácil passar pelos processos de reconhecimento, a identificação também, mas a desidentificação, que eu acho que eu coloquei aqui esses dois dando mais realce, porque eu acho que são os dois que mais transformam. O mindfulness também proporciona melhores recursos para lidar com a impermanência e com o ciclo vida-morte-vida.
quando a gente começa a se abrir para a percepção da impermanência o tempo todo na nossa vida, a gente passa a lidar melhor com o ciclo vida, morte e vida e a lidar melhor com a fase de transmutação das 7 etapas. Que na fase de transmutação, onde, em geral, a gente acaba ficando meio perdido, sem referência, é uma fase um pouco mais desafiadora, mas quando a gente começa a ficar mais familiarizado com a impermanência, a etapa da transmutação fica mais fácil de lidar. O mindfulness também é um recurso para a satisfação das metanecessidades, incluindo a autorrealização e a autoatualização. E também estimula uma postura que vai contra a normose, como eu falei no começo. Ela é revolucionária, assim como a AIT. E busca recuperar o sagrado no cotidiano. Porque quando você está atento a tudo que está acontecendo agora, até pelo olhar da impermanência, tudo é tão raro, tudo é tão milagroso, tudo é tão importante. Você começa a perceber que nada é pequeno. Tudo é grande, tudo é importante. E com tudo isso promove um maior envolvimento e integração com a vida, estimulando a bondade amorosa, a alegria empática, a compaixão e a equanimidade, que são os 4 valores que o Buda chamou de as 4 incomensuráveis. São incomensuráveis porque elas são capazes de abraçar todos os seres do universo. Gente, eu ia fazer um breve exercício de mindfulness, mas eu acho que o nosso tempo já passou. Eu quero agradecer pela oportunidade. Fica o convite aqui para vocês se conectarem comigo. Se tiverem alguma dúvida, quiserem explorar mais algum assunto, eu espero que a gente tenha outras oportunidades de falar mais sobre mindfulness, meditação, as relações com a AIT, porque não sei se isso transpareceu na minha fala aqui, mas eu adoro esses assuntos, além deles serem muito importantes para a minha vida pessoal e eu aplicá-los tanto para mim quanto para as outras pessoas. Então, agradeço de novo pelo convite, uma honra estar aqui, espero que vocês tenham gostado, fico à disposição. Denis, muito, muito obrigada. É uma pena que o tempo é tão curto para a gente trazer tanto conteúdo bacana, né? E seria muito legal conseguir fazer essa prática, mas a gente tem uma programação aí com outros Claro, palestrantes e fica aí o teu contato para quem quiser também se aprofundar um pouquinho mais e saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória. E é um prazer enorme ter você com a gente, tá? Teremos outros simpósios aí, sempre com esse objetivo de trazer, né, esses trabalhos acadêmicos de todos, tá bom? Nesse ambiente. maravilha. Bom, Mari, obrigado, viu, para todos da Alubrat, especialmente você aí que ficou todo no suporte o tempo inteiro. Obrigado. legal. Gratidão, Denis, pela qualidade de presença em sua palestra. Gratidão. Obrigado, Vera.